pessoal, bom dia, tudo bem? Então, toda vez que eu vejo no final do culto, né, o pastor fazendo o apelo para as pessoas que querem entregar a vida a Jesus Cristo por alguma dor que estão sentindo, pela certeza que sentiram naquele momento em seu coração, né, que andar sozinho está muito difícil, que estar no mundo está muito difícil, que acreditar no mundo e nas pessoas do mundo está insuportável. Enfim, toda vez que eu vejo esse momento acontecendo e eu vejo aquela multidão de pessoas chegando até o altar, né, chorando, de cabeça baixa, com aquele olhar realmente de entrega, de sofrimento, de carência, isso me toca muito, mas me toca muito mesmo, porque eu vejo os meus irmãos como estão, sabe? Quantos irmãos meus, nossos, estão pelo mundo sofrendo, sem uma perspectiva de vida, com o seu coração despedaçado, com o seu emocional dilacerado, muitas vezes confiando em alguém que está ao lado, mas que também está na mesma situação e por essa razão não tem a capacidade de auxiliar, até porque está precisando também de auxílio. Então eu vejo o quanto nós somos pequenos, né, vivendo aqui nesse mundo tão atribulado, tão turbulento, e isso me enche de emoção, mas muita coisa mesmo, muita coisa. Eu vejo homens grandes, fortes, homens feitos, barbados, que chegam como se fossem crianças diante do Senhor, confirmando, assumindo, se entregando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu de fato não aguento mais, o peso é muito grande, eu não quero mais isso para minha vida, Senhor, eu me entrego a Ti, guia-me a partir de agora, faz da minha vida a Sua vida. Eu vejo crianças, vejo mulheres, meu Deus, com semblante sofrido, cansado, imagino a vida que elas levam, talvez problema com os seus filhos, talvez problema com o seu esposo, talvez problema no seu trabalho, um trabalho que não queria ter, que não quer ter, mas que precisa, porque tem que levar o sustento para casa, muitas vezes o sustento que não é o suficiente, muitas vezes o sustento que não chega ao valor, não fecha no final do mês a conta, mas mesmo assim ela precisa estar ali. Talvez um trabalho onde os seus patrões não conhecem o Cristo de amor que nós temos e por essa razão a distrata, sabe? Não valoriza ela como ser humano. Não digo como profissional, que profissional é algo que seria de se esperar, correto? Você não tem o amor de Cristo, você não conhece, você até tem, mas não sabe desenvolvê-lo, mas como patrão, como empreendedor, você então valoriza aquele funcionário que te traz o retorno esperado e às vezes até inesperado, ou seja, ele vai além do que foi contratado, ele vai além das expectativas daquele patrão. Então isso é diferente da expectativa que nós temos da pessoa ter ou desenvolver o amor de Cristo. E muitas vezes o mais importante é isso. O mais importante em determinado dia da sua vida não é o reconhecimento pelo seu trabalho, que isso você faz de maneira às vezes até automática pelo profissional que é, mas é um dia em que você está sofrido por alguma razão, está muito mal, está passando por um problema grande, um ente querido seu que ficou doente, um filho seu que está numa fase rebelde, ou um esposo seu ou a sua esposa que não te compreende, que não compreende o matrimônio e está tendo um comportamento inadequado, e você chega para trabalhar e você está muito mal e de repente o seu gestor não te valoriza como ser humano. Certa vez eu trabalhava num bingo chamado Bingo Cidade, fica na Buenos Aires com o Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no terceiro turno, que é de 10 horas da noite às 4 horas da manhã. Eu não tinha a menor experiência, eu nunca tinha ido no bingo jogar, quem dirá trabalhar, saber como funciona. E ali eu comecei a trabalhar então, uma semana de trabalho, o bingo era muito vazio, de madrugada, centro do Rio de Janeiro, e eu mesmo sem experiência estava lidando bem com a situação. Só que quando nós chegávamos para trabalhar, nos reuníamos numa sala, no subsolo, todos os funcionários, e ali colocava uniforme, crachá, fundo de caixa, e ficávamos esperando então sermos chamados.
para assumir o nosso turno. O gerente entrava, fazia alguma observação, bora, a gente subia e começava a trabalhar, trocava o turno. Certa vez o gerente entrou e falou: pessoal, reunião, rodinha aqui. Todos nós fizemos uma rodinha ao redor, né, do gerente, e o gerente comunicou o seguinte: olha, no segundo turno houve um roubo. Identificamos 3 funcionários, 3 vendedores de cartela que roubaram dinheiro da casa e nós então mandamos eles embora, e nós precisamos pegar 3 pessoas do terceiro turno e colocar no segundo turno para trabalhar. E vai ser você e você. Apontou para 3 vendedores. Eu fui um dos vendedores que ele apontou. Aquilo me assustou muito, porque eu não tinha experiência. Eu sabia que o segundo turno era o turno mais forte da casa, porque ele pegava de 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, ou seja, a hora que fervia o centro da cidade. As pessoas saíam do trabalho às 4, 5 horas e ficavam no bingo ali fazendo o seu happy hour, ou simplesmente alimentando o seu vício ou o desejo de ganhar alguma coisa. E aí iam pro bingo, e aquele bingo fervia. Se cada mesa tinha 6 cadeiras, tinha 8 no turno da tarde. As pessoas se apertavam, juntavam e era absurdamente cheio. E eu tomei um susto e eu falei: e agora? Mas eu não podia dizer não. Eu tinha acabado de entrar na empresa, eu não tinha a menor intenção de ser demitido por negar uma ordem no meu superior. Ok, vamos. No dia seguinte, então, estava lá eu às 3h30 da tarde para assumir às 4 horas o meu posto. Olha, eu peguei meus R$50 de fundo de caixa na ocasião, que servia para iniciar o trabalho da troca para os clientes, na compra da cartela. E eu trabalhei feito louco. Eu não tive tempo de respirar e nem de ver a hora passar. Chegou no final do dia, eu tive medo de ter perdido dinheiro. Contei o fundo de caixa para devolver, né? E graças a Deus eu não tinha perdido nada, nem um centavo. Eu achei aquilo muito estranho, vocês podem acreditar, mas não perdi. No dia seguinte estava lá eu de novo. Mas talvez, já pela soma do nervosismo e por ter compreendido como funcionava a pressão daquele turno, em determinado momento eu cheguei na mesa operacional e falei para uma pessoa chamada Ramon, um espanhol que tinha sido contratado para animar as pessoas que compravam as cartelas e tal. E eu falei assim para ele: Ramon, o bingo é muito bonito, né? Parabéns. Olha o estado do meu emocional naquela hora. Da onde eu tirei isso? Mas eu tirei e eu elogiei o bingo. O Ramon na mesma hora disse o seguinte: não diga isso para mim, aquele espanhol misturado com português, diga isso para o gerente. Mas foi em tom de corte, foi em tom de brutalidade, foi em tom de tipo, não tô nem aí pra tua opinião sentimental, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho. Na mesma hora eu abaixei a cabeça, saí da mesa operacional em direção ao caixa para pagar a parte do anterior, as cartelas que havia pego, e de cabeça baixa eu senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem mudar a minha feição. Encostei na parede próximo ao caixa e esperava então os meus companheiros pagarem suas cartelas para depois eu poder chegar no caixa e pagar. E ali encostado, o Ramon, percebendo isso, chegou até a ponta da mesa e falou assim: qual é seu nome? Eu disse: Alexander. Em que setor você está? Sei lá, setor 7, se eu não me engano. Ele falou assim: quem está no setor 8? Josimar, lembro muito bem. Ele falou assim: então, Josimar, assume o setor 8, que eu preciso falar com o Alexander. Alexander, vem comigo. Me levou para a escada de acesso ao bingo. Ele disse assim: o que está acontecendo com você? Eu disse assim: ô Ramon, eu entrei semana passada no bingo. Eu não tinha condição de trabalhar no segundo turno. Eu estava aprendendo ainda. Me colocaram no segundo turno e eu não estou aguentando a pressão. Eu quero voltar para o terceiro turno. Ele falou: de forma alguma. Se você voltar para o terceiro turno, você não vai aprender a trabalhar. Você vai ficar no segundo turno. E há de quem não te ensine a trabalhar. Você precisa continuar, você precisa enfrentar. Dentro de mim existe uma pessoa que pensa muito assim. Já existia e hoje muito mais. Então na mesma hora eu acatei aquilo. Eu disse: sim, é o certo, vamos. Né? Ainda naquela emoção, eu disse: vamos. Voltei para o meu turno, trabalhei. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi fácil, não foi fácil. Eu dominar o meu trabalho foi algo que levou alguns dias, e eu dominei. E depois disso, depois de eu ter dominado, eu dominei muitas outras fases minhas lá dentro, muitos outros desafios foram conquistados.
Pô, a história é legal, é bem legal, mas eu vou estender isso agora não, vou deixar isso para um próximo vídeo, onde eu digo o que eu aprendi, como eu fui considerado lá dentro pelo gerente de turno, gerente geral, o que a gente chama de testa de ferro, quem administrava a casa, porque esse grupo tinha cassino em Las Vegas, tinha o maior bingo de São Paulo na ocasião, era deles. Então, assim, existia toda uma hierarquia, e desde o gerente de turno ao um dos proprietários, que era o majoritário, o coronel, como eu fui reconhecido lá dentro ao ponto de ter sido mandado embora por um problema de ciúmes de um dos funcionários em relação, um dos gerentes, né, porque era mais de um gerente de turno, um dos gerentes que teve ciúmes de mim com uma menina que ele estava saindo, porque a menina falou que se ela tivesse que sair com alguém ali dentro, seria comigo ou com outro vendedor. E aí o cara ficou enciumado com essa probabilidade, que nem eu sabia do que estava acontecendo, né? Era um problema lá, era um trauma dos dois, porque ela era casada lá dentro, com uma pessoa que buscava ela todos os dias, e ele era casado com uma moça do RH, ou seja, tudo errado, uma relação destruída. E aí, num papo de pé de ouvido, rolou essa história, com quem você ficaria? E ela falou assim, seria com o Alexander e com aquele outro menino, mandou os dois embora. E aí o coronel descobriu, o coronel mandou me chamar novamente, mandou embora esse gerente. Ou seja, olha quantas coisas eu conquistei, não só financeiramente, mas como experiência de homem. Olha onde eu cheguei, em que nível de conquista, de satisfação, de vitória, que hoje eu posso falar para vocês que eu cheguei por causa de um gestor que teve a sensibilidade, dentro de uma dureza que ele tinha no coração, porque ele era duro. Ele, ao mesmo tempo que era duro no trabalho, ele não era duro como ser humano. Deixa eu parar aqui por causa da iluminação. Acho que onde eu parei aqui não tem problema. Então, assim, ele era duro como gestor, mas ele não era duro como ser humano. Ao perceber a minha sensibilidade, ele na mesma hora voltou atrás e falou, quem é você? O que você está passando? Aonde você quer chegar? Sabe, o que você tem de qualidade? Então você não pode voltar atrás, você tem que ir até o fim. Ele mudou a minha história ali dentro, e ele mudou a minha história na vida. Eu tenho muito a agradecer o Ramon. Eu não sei, nunca mais vi, não sei você voltou para a Espanha, eu não sei onde ele está, mas uma coisa eu posso garantir, ele entrou na minha vida para construir, e tenho certeza que construiu muitas outras vidas também. Então essa é a importância de um gestor que percebe nos seus funcionários ali, nos seus companheiros de trabalho, o estado em que eles se encontram. E eu tenho certeza de uma coisa, se mantenham firmes, não sejam dependentes do homem. Eu tive essa história vivida e tem outras mais, mas mesmo que a gente não tenha pessoas que venham nos construir ou que venham construir uma história com a gente, nós temos um Deus que é consolador, um Deus que é construtor nas nossas vidas, um Deus que nos deu a vida e nos dá um ensinamento, nos dá a capacidade de vencer esse tipo de problema. Então, não se entreguem, ajoelhem, orem pela vida de vocês, orem pela vida do próximo que atormenta a vida de vocês por alguma razão, muitas vezes nem percebe, mas faz. Não se entreguem, ok? Estejam firmes, a vitória é certa. Fiquem na paz.